Graças e paz, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Neste momento que nós possamos dedicar um tempo, um devocional, e que esse devocional possa gerar fruto ao longo do dia na nossa vida, amém? O texto base que nós vamos meditar está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Lendo esse texto, eu lembro de uma história que aconteceu em São Paulo, onde um pregador trouxe essa história e é algo muito interessante. Um novo convertido que estava naquele primeiro amor, ia nas igrejas, vigílias, estudos, EBD, culto de libertação, culto de cura, culto de estudo, culto da família, ele sempre estava lá. E se passaram alguns meses e ele naquele primeiro amor, em certa feita, teria uma vigília na igreja. E ele pediu uma carona para o pastor titular, porque estava chovendo. E no meio do caminho, no meio da chuva, ele pediu para o pastor parar o carro, que ele precisava fazer algo urgente. Que ele sentiu de fazer, e o pastor parou o carro. E ele foi para o meio da esquina, onde havia um grande prédio, e ele gritou 3 vezes: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Gritou e voltou para o carro. O pastor não entendeu nada e o pastor, em sua mente, ali no seu íntimo, falou: meu Deus, esse irmão é louco, doidinho. Enfim, o pastor não constrangeu o irmão, preferiu não falar nada, pensou em seu coração: que irmão louquinho. Mas foram para a vigília. E a vigília foi adentrando madrugada dentro. E no meio da vigília, de repente, aparece um rapaz com o rosto inchado de tanto chorar, e fica lá no fundo chorando, orando. E na vigília há um momento depois para testemunhos, e aquele jovem que entrou à igreja pede a palavra, e ele diz que ele tinha acordado naquele dia e decidiu tirar a sua própria vida, que nada dava certo para ele, que a sua vida tinha acabado, não fazia mais sentido, que ele era um desviado, conhecia a palavra de Deus, mas para ele nada fazia mais sentido. E ele subiu no último andar de um prédio de esquina. E quando ele estava a ponto de se jogar, ele escutou 3 vezes uma voz lá do fundo dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E naquela noite, quando ele escutou isso, aquilo entrou no seu coração, perfurou a sua alma e trouxe um novo sentido para ele, e ele entendeu que Jesus o amava de fato e tinha um propósito. E aquele cenário que podia ser o cenário do fim para ele, um cenário de desgraça, um cenário de caos, foi um cenário onde ele ouviu a voz de Deus 3 vezes dizendo que Jesus te ama, e era um novo começo. E aí ele saiu dali chorando, orando, agradecendo a Deus, e viu uma igreja aberta, fazendo uma vigília. E era a igreja daquele pastor, onde estava o pastor que presenciou tudo e o jovem novo convertido que gritou que Jesus te ama. O pastor também, em prantos, pegou o microfone, chorando, já ninguém estava entendendo mais nada, só quem estava entendendo era o jovem que gritou, o novo convertido, o pastor que achou no seu coração que aquele jovem era louco, e esse rapaz que queria tirar a sua vida. E o pastor testemunhou ali o que havia acontecido, e todos glorificaram o nome do Senhor. Queridos, com isso eu gostaria de trazer uma reflexão. Muitas vezes para o mundo nós somos de fato loucos. Muitas vezes para o mundo de fato nós somos fracos, que precisamos de ir para uma igreja para ouvir palavras de incentivo. Enfim,
é melhor ser louco com Cristo, ser fraco com Cristo, do que ser sábio e forte para o mundo. Porque a sabedoria do mundo, a inteligência do mundo, a ciência do mundo, de nada vale. No final, meus queridos, no final o que vai contar vai ser a nossa fé em Cristo Jesus. Em um leito de UTI, em estado terminal, talvez desenganado pelos médicos, nem toda ciência, nem remédio, nem sabedoria, nem tecnologia humana pode nos salvar ou pode dar um acalento à nossa alma. Muitas vezes nós somos taxados como loucos, como crentes, como pessoas fracas, mas o Senhor conta conosco. A sabedoria do homem não tem valentia, a sabedoria do homem não tem valia, a sabedoria do homem muitas vezes ela não pode nos levar a lugar algum, a não ser a um grande vazio. Mas o Senhor e a sua palavra, ela sim pode nos preencher, ela pode nos tornar fortes. Veja o exemplo de Davi. Davi, pequeno, fraco, enfrentou a fortaleza de Golias. Mas quem venceu? O final da história todos nós sabemos. E todos ali ficaram confusos. Como pode um pequeno homem, um pequeno Davi, apenas com uma funda, uma pedra e um estilingue, derrubar o grande e poderoso Golias? Quando nós estamos com Deus, aí nós estamos fortes. A palavra de Deus fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que quando nós estamos fracos é que nós não podemos fazer nada, simplesmente o Espírito Santo vem a trabalhar em nós e nos fortalecer. E quando nós nos consideramos fracos e damos liberdade para que Deus nos fortaleça, que Ele haja, que nós diminuamos e que Ele apareça, aí nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Amém? Então, que sejamos taxados de loucos, que sejamos taxados de forte, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra possa, de uma forma simples, possa trazer a reflexão à sua mente e que ela possa frutificar em seu coração. Que nós somos loucos, sim, loucos por Jesus. E quando nós estamos fracos, se somos taxados de fracos, que possamos nos fortalecer nele, porque ele nos escolheu para a boa obra. Ele não escolheu os mais ricos, os mais poderosos, os mais sábios, os mais inteligentes. Ele escolheu nós, os loucos e os fracos, para confundir os grandes e os poderosos e os fortes desse mundo. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe você e o seu dia, em nome de Jesus. Amém.